Boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Esse aí vai ser mais para um teste também, né, para ver se eu faço mais. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui em tom de desabafo, porque eu não vou falar igual os outros influencers de futebol, né, que já falaram o óbvio, né. Pô, substituição errada, não subiu o time, jogada. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre uma coisa que já está afetando adultos, jovens e crianças. Uma coisa que, quando a gente cresce, ela é necessária para fazer com que a gente tenha paixão pelo que a gente faz. E essa coisa se chama referência. Quando a gente cresce sem uma referência em algo, seja num trabalho, seja nos estudos até, a gente não tem motivo para estudar ou para seguir naquele trabalho. Vou dar um exemplo. Se por exemplo na sua família você não tem nenhum médico ou alguma veterinária, seu pai nunca, sei lá, não teve nenhum tipo de contato com um médico realmente decente, por que você vai querer ser médico? Para que você vai querer fazer medicina? Ainda mais considerando que medicina é um dos mais complicados que você tem lá. Então, assim, eu vou falar sobre futebol. A falta de referências para crianças e adolescentes no futebol e o que isso agrava mais para frente. É, é até inacreditável a gente pensar isso no país do futebol. Pô, a gente tá no Brasil, cara. Brasil de Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Neymar. E esse, e esse é a última grande referência de jovens e crianças do planeta, cara. Aquele Nusa da Noruega lá, aquele cara horroroso lá, mano. Só, pelo amor de Deus, o cara foi engolido pelo Danilo. Danilo de 35 anos de idade. Mas, assim, esse cara, ele se acha um Neymar norueguês, porque ele dribla. Porque ele tem vontade de vencer. Porque ele tem ousadia, ele tem alegria de jogar. Ele pinta o cabelo, faz os caramba quatro dele lá. Mas ele se acha o Neymar. Ele não se acha, eu sou o Nussa, eu sou original. Não, sabe? Cada um tem sua referência. Os nossos jogadores da seleção brasileira também têm referência. Vinícius Júnior, Rafinha. Esses caras todos cresceram assistindo o Neymar. Ronaldinho também, né? Dependendo da idade do ser humano. Só que, agora que o Neymar aposentou, quem é que vai ser referência da seleção brasileira? Vinícius Júnior? A gente já viu que no jogo de ontem, né? Ontem que foi Brasil e Noruega aí, a gente já viu que o Vinícius Júnior não vai puxar a bola debaixo do braço e vai falar toca em mim. Ele vai ficar aberto lá e vai esperar a bola chegar. Óbvio que, né? Quando a bola chega também. Mas, para quem acompanha futebol internacional, sabe que o Vinícius Júnior, ele não é tão confiável assim. Ele não. Às vezes, se você toca pra ele e ele vai driblar, nem sempre ele vai acertar esse drible, nem sempre ele vai fazer um jogo bom e nem sempre ele vai fazer o gol. A gente pode ter certeza. A gente teve. Muita gente que não acompanha futebol internacional teve uma ideia errada de Vinícius Júnior nas primeiras partidas do Brasil. Que foi um Vinícius que pegava a bola ali na ponta, driblava, fazia um golaço. Contra o Marrocos foi assim. Contra a Escócia foi um cara decisivo. É, nas nos 16, nos 32 avos foi um cara também que sumiu uma parte do jogo, mas apareceu quando foi necessário. Mano, esse não é sempre o Vinícius Júnior. E ele nem sempre vai decidir os jogos assim, igual ele fez. Igual fez contra a Noruega. Aí a gente vai para uma parte que fala um pouco do Neymar também. O Neymar, ele foi a última referência da população brasileira simplesmente porque ele
tem essa garra de vencer. Às vezes a gente entra também numa discussão um pouco mais alongada sobre querer vencer e acabar prejudicando o próprio time querendo vencer, né? Inclusive com um cartão vermelho, aquela levantada que ele deu no Odegaard lá, entrou fazendo briga, discutindo com os caras. Mas é uma coisa assim que, sabe, pelo menos parecia que ele tava querendo. Se ele tivesse joelho, provavelmente ele pressionaria lá na frente. Mas ele não tem mais. Se ele tivesse um pouco mais de técnica, ele poderia realmente ter pego a bola ali no meio, cortado um, dois, tocado no Vinícius Júnior, o Vinícius Júnior ter feito um gol, ou achado realmente alguma jogada nesses 20 minutos que ele jogou. Mas ele não fez. Por quê? Porque a idade já não ajuda muito o Neymar, né? E sabe, mas essa garra, essa vontade de vencer, que não seja a porrada neles, cara, é isso que tá faltando na seleção brasileira hoje. É essa falta de referência, essa falta de pessoas para torcer, a falta de jovens se desenvolvendo no Brasil mesmo. Pô, quem é que teve a oportunidade de ver um Estevão da vida, um Hendrick, um Vinícius Júnior jogando aqui no Brasil? Não teve. Torce pra eles? Pô, tamo junto. Mas nem sempre a gente tem tempo para assistir futebol internacional. Nem todo mundo tem essa mesma vontade de assistir futebol internacional, um Real Madrid da vida, um Lyon, para saber como é que tá a situação desses caras. A gente não sabe quem é. Por isso que, por isso que tem tanto brasileiro reclamando, pô, vai chamar um cara lá da Rússia, o Douglas Santos é do Zenit, né? Se não me engano é do Zenit. O cara vai chamar o cara lá da Rússia, um técnico da Itália que ganhou Champions. Mano, brasileiro médio não sabe o que é isso. Um brasileiro médio, sabe por que não sabe o que é isso? Porque tá sempre trabalhando. Não tem tempo para assistir futebol internacional, cara. Ele não tem tempo pra puxar o celular ali na Casa TV. Ah, não, agora tem Casa TV, né? Agora tem Casa TV. Isso aí depois eu vou falar. Mas ele não tem tempo para instalar, por exemplo, um aparelho pirata, seja para assistir ESPN, cara. Porque às vezes ele não tem tempo de chegar no meio da tarde para assistir futebol internacional. Sabe? E isso implica em duas coisas. Uma falta de internacionalização da marca do Brasileirão. Pô, europeu não conhece Brasileirão lá fora. É óbvio que eu não vou entrar no quesito dos ingleses, né? Que os ingleses só assistem Premier League. Mas assim, campeonatos, os espanhóis, conhece Brasileirão? Conheço, pô. Assisto tudo. Assiste mesmo? Não, não assisto. Porque não tem como assistir. Não vende. Não vende lá. Na real, vende lá. Tem público pra vender. Mas a CBF não vende os direitos de imagem, os direitos de transmissão, porque tem toda aquela burocracia, né? Para poder ter o direito de imagem de cada um dos jogadores, né? Enfim, pouca gente conhece os jogadores lá de fora. Eles podem ser bons, podem chegar aqui e fazer bagunça, igual o Vinícius Júnior fez. Mas eles podem ser muito bons lá fora e muito ruins aqui dentro. Igual o Rafinha. Por que, por exemplo, no futuro, alguém que não assistiu ao futebol internacional, que não tinha noção do talento do Rafinha, do potencial que ele tinha, vai falar pro filho dele mais pra frente torcer pra seleção do Rafinha, pro time do Rafinha? Por que alguém vai falar pro filho dele no futuro pra torcer pro Vinícius Júnior? Se... Dá um exemplo muito nada a ver, né? Mas se ele não sabe como é que tá a situação do Vinícius Júnior lá no Real Madrid,
se ele... as únicas interações mais fortes que ele teve com o Vinícius Júnior foram em mata-matas que ele tirou um pouco do pé e numas oitavas de final de 2026 em que ele supostamente tirou a própria responsabilidade, né? Depois ele falou que, não fugi da responsabilidade porque o Bruno bate pênalti melhor que eu, mas, pô, como é que a gente vai acreditar num bagulho desse, cara? Ele é simplesmente o segundo batedor do Real Madrid. Só tá atrás do Mbappé. Um cara desse bate pênalti pior que o Bruno Guimarães, né? Mas é uma coisa, assim, muito complicada, se a gente for parar pra pensar, sabe? Essa... A... Vai faltar referência. Vai faltar um motivo para você torcer para a seleção brasileira. Para você que mora em lugares um pouco mais afastados daqui de onde eu moro, com certeza sabe de amigos seus, de vizinhos que torcem para a Argentina. Mas gente, por que vai torcer para a Argentina? Sabe por quê? Porque lá na Argentina eles têm um cara referência, um cara velho, né? Pode-se dizer. Mas o Messi também não é velho. Eles têm um cara, camisa 10 faixa, que pega a bola e que se tocar nesse cara, ele vai fazer estrago. Independente da idade, independente do lugar, independente contra quem ele for jogar, ele vai fazer um estrago desgraçado. E esse cara é o Messi. A gente não tem Messi aqui no Brasil. O Messi, eu vou entrar agora em contradição, porque eu falei que a falta de referência poderia ser graças ao. Porque os jovens aqui não se desenvolvem aqui, eles se desenvolvem lá na Europa. Só que o Messi mal se desenvolveu aqui, né? Ele já foi criança lá pra Espanha. Mas o Messi, ele, ao longo do tempo, ele foi entendendo a garra de ser argentino. Para quem assistia a Argentina antes da Copa de 18, no mínimo antes da Copa de 18, sabe que o Messi ele não tinha a mesma vontade dos jogadores da Argentina. Ele corria atrás da bola, pá, pressionado, não sei o quê, mas ele não tinha a mesma vontade. Ele não tinha aquela sede de quebrar os adversários. Por quê? Porque ele foi criado na Espanha. Na Espanha não tem essa de quebrar. Ele quer desarmar a bola primeiro, né? Mas ao longo do tempo ele foi pegando essa coisa de ser argentino, esse conceito argentino e se desenvolveu nele. Por isso o Messi de 2018 é tão diferente desse Messi de hoje em dia. Ah, mas é porque passou 8 anos. Claro, passou 8 anos e muita coisa muda, né? Mas assim, o Messi, pô, 2016 ele tava se aposentando. 2016 ele tava se aposentando da seleção argentina. Imagina sem o Messi. Eu tenho certeza que se o Messi ainda tivesse aposentado, muito argentino torceria pra seleção brasileira. Por causa de quem? Por causa do Neymar. Porque o Neymar é a referência da seleção brasileira. É a referência do Brasil inteiro. Uma criança, ela pega a bola debaixo do braço, coloca a camisa da seleção, a camisa dela não tá escrito Vinícius Júnior, tá escrito Neymar Júnior. Não tá escrito Rafinha. Não tá escrito Igor Thiago. Não tem o nome desses caras. Tá escrito Neymar. Por quê? Porque o Neymar é o cara mais famoso, é o cara mais rico. Não, cara, calma aí. É porque a influência que o Neymar tem no país do Brasil inteiro é gigante. É gigante. E a gente não.
E agora o Neymar tá aposentando. O Neymar tá aposentando e o Brasil tá perdendo essa referência. E o que isso vai causar mais pra frente? Ninguém vai torcer pra seleção. Ninguém vai, ninguém vai ter uma referência que seja brasileira. Porque quando a gente vai crescendo, por exemplo, eu já sou adolescente, né? Eu já tenho 16 anos. Eu consegui pegar a época do Neymar. Mais pra frente, quando eu crescer e tiver um filho, eu posso falar com o meu filho. Eu vou falar do Neymar, cara. Vou falar do Vinícius Júnior. Mas assim, óbvio, eu vou falar do Vinícius Júnior, vou falar do Rafinha e tudo mais. Mas assim, tem muita gente que não conhece esses dois. Vinícius Júnior, Rafinha, e teve essa primeira interação agora. A primeira interação com o Rafinha na Copa de 26, e isso é inacreditável, porque o Rafinha destruiu o ano passado. Destruiu essa temporada mesmo com o joelho a menos. E aí agora ele chega na Copa e joga absolutamente nada, né? O Rafinha, ele não vai ficar conhecido aqui graças às assistências que ele deu pela Minimal, pelas jogadas que ele fez, por tentar vencer, pela garra que ele tinha lá, que ele tem lá no Barcelona. Não, ele vai ficar conhecido pela porrada neles, né? Na Copa América, foi nas eliminatórias contra a Argentina, né? O porrada neles que ele falou pro Romário. Vai ficar conhecido por isso, vai ficar conhecido por não jogar absolutamente nada na Copa do Mundo. Vai ficar conhecido por machucar e ficar o resto da Copa fora, entendeu? Ele não vai ficar conhecido pelo que ele fez, ele vai ficar conhecido pelo que ele poderia ter sido. Isso é um pouco também do Neymar, né? O Neymar também vai ficar muito conhecido pelo que ele poderia ter sido, pelo que ele poderia ter ganho. Podia ter ganhado uma Champions League se ele tivesse ficado lá no Barcelona. Ele poderia ter sido bola de ouro se ele ficasse no Barcelona. Cara, não vale a pena mais entrar nesse tipo de discussão, porque o Neymar já foi. Não se surpreenda quando seus amigos torcerem para a Argentina, quando você vê crianças com a camisa da Argentina escrito Messi atrás, Portugal com Cristiano Ronaldo. Não se surpreenda se quando a gente crescer tiver cada vez menos pessoas torcendo para a seleção brasileira. Cada vez mais gente idolatrando jogadores fora do nosso país. Uma Arrascaeta da vida mesmo? Quem é que vai? Uma criança, ela vai ter a camisa do Paquetá? Claro que não, vai querer a camisa do Arrascaeta. O Palmeiras mesmo? Palmeiras aí, uma criança, zagueiro do palmeirense, não vai torcer para um atacante brasileiro aí, não. Vai torcer pro Gustavo Gomes. Vai torcer pro Paraguai, pô. O Paraguai ganhou de quem? Da Alemanha. Mesmo com o time limitado deles lá, né? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Se você já acha que, pô, torcer pra Argentina é inadmissível, irmão, vai acostumando. Porque vai piorar. E vai piorar, velho. Fechou? Como é que se poderia melhorar, né? Poderia melhorar. Cara, a gente tem que torcer pra nascer um Ronaldo Fenômeno aí no meio do caminho. E ele se desenvolver, né? Aqui no Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Ele se desenvolver no Brasil. Igual o Neymar fez, né? Adultos, muita gente não conhece que o Neymar, não sabe a grandeza do Neymar no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Só sabe das lesões. Mas aquele adulto que assistia futebol brasileiro em 2010, 2011 sabe o quanto aquele time do Santos foi importante. O quanto o Neymar jogou naquele time.
futebol arte, os dribles, as danças depois do gol, mano. Inacreditável. Por isso tanta gente também adulto torce pro Neymar. A seleção brasileira. E agora o Neymar tá indo. Tomara que mais pra frente aí os jogadores possam entender a grandeza da camisa da seleção brasileira. Eu apoio, mano, cada novo contratado aí levar pro museu da seleção. Pro Santos também, eu sou santista, pô. Mano, tem que levar cada jogador novo que vier, tem que levar lá no museu lá pra mostrar. Pra mostrar os títulos, pra mostrar a grandeza da camisa do Santos, cara. Porque tem muita gente assim que acha que, é só um time. É só uma seleção. É só mais uma Copa do Mundo. E não sabe quantas pessoas estão assistindo ele. Quantas pessoas colocaram expectativa nele. É um assunto que é melhor falar para outro vídeo. Então, é isso aí. Tamo junto e é nóis.